Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem sensível, né? E que, nossa, gera muita dúvida. Como é que a gente faz diante de uma suspeita de erro médico aqui no Brasil? É uma situação delicada mesmo. Afeta pacientes, claro, mas também médicos, dentistas, hospitais, todo mundo que está envolvido, né? Exato. E para guiar nossa conversa hoje, a gente está usando como base um artigo bem informativo do Ricardo Estival. Ele é advogado, professor e super especialista em direito médico. Material bem interessante. Sim. A ideia é a gente explorar juntos os primeiros passos, sabe? E as complexidades dessa situação toda, como ele descreve lá. Ok, vamos desenrolar isso. E olha, logo de cara, o artigo já traz um ponto que eu achei fundamental sobre esse termo erro médico. Hum, É uma expressão que todo mundo usa, né? Super comum. Mas o artigo ressalta que, tecnicamente, a gente só pode falar em erro confirmado depois de uma sentença na justiça. Uma decisão que diga, sim, houve culpa do profissional ou da instituição. exato. Antes disso, é suspeita, é alegação. Isso? E olha, essa distinção não é só um detalhe jurídico, não. É crucial, porque muitas vezes, para definir se houve erro ou não, do ponto de vista da lei, vai depender do quê? Da perícia judicial. Ah, perícia. Pois é um exame técnico bem aprofundado, feito por um perito que o juiz nomeia. Porque assim, só olhar as provas iniciais, ou mesmo a impressão inicial das partes, ou até do juiz, às vezes não basta, sabe? Os casos médicos podem ser muito complexos tecnicamente. Entendi. Faz sentido. A perícia vem para tentar trazer essa clareza técnica, que é indispensável, né? Total. E aí, pensando em quem acha que sofreu um dano, né? O artigo dá umas dicas bem práticas, tipo por onde começar a se organizar. Uhum. O primeiro passo seria pedir uma cópia completa do prontuário, seja médico ou odontológico. Hoje pode ser físico ou digital, né? Fundamental. O prontuário é a base de tudo. E também ver se tem algum contrato de serviço assinado, essas coisas, e guardar. Além desses documentos mais básicos, o artigo bate muito na tecla de juntar provas que apareceram depois do procedimento que está sendo questionado. Ah, isso é importante. Sim, tipo novos exames, laudos de outros médicos ou dentistas mostrando a situação atual. E se o dano for visível, né, tipo uma questão estética, foto, tirar fotos é Com essencial. certeza. Documentar visualmente. E uma coisa que talvez passe batido, salvar e-mail, mensagem de zap, de rede social, tudo que tiver relação com o caso. Boa dica. Hoje em dia, muita comunicação acontece por ali, né? E claro, né, guardar nota fiscal, recibo de tudo, gasto com remédio, tratamento novo, consulta. Essa organização da papelada, digamos assim, é espinha dorsal mesmo. Tanto para quem alega quanto para a defesa, né? Pois é. E por outro lado, para o profissional ou para o hospital que está recebendo a alegação. Então, o artigo recomenda uma abordagem parecida, bem metódica também. O ponto de partida é o mesmo, na verdade. Voltar para o prontuário do paciente. Olhar tudo de novo, com lupa, cada anotação, cada detalhe do atendimento. Rever tudo. Exato. Organizar todos os documentos que tenham a ver com aquele caso específico. Além do prontuário, juntar outros exames que possam ser importantes, tipo resultado de biópsia, exame de sangue, qualquer coisa que ajude a esclarecer o quadro clínico e as decisões que foram tomadas na época. Buscar mais elementos técnicos. Foi feito, está de acordo com as práticas da área. Ah, interessante isso. Para dar um contexto, né? Exatamente. E também ver se tem testemunhas, outros profissionais que talvez tenham participado do atendimento, algo assim. No fundo, é construir um cenário bem claro e, tecnicamente, bem baseado do que aconteceu. Se conectar isso ao quadro geral. A organização e a base científica são chave. E a coisa pode ficar ainda mais cabeluda, digamos assim, quando a gente pensa nos tipos de danos que podem ser pedidos na justiça, né? O artigo lista vários. Sim, isso aumenta a complexidade. Dano estético, e aí entram umas figuras mais específicas, né? Tipo, a perda de uma chance. Que é bem particular, né? A ideia de que a conduta tirou do paciente uma chance real de se curar,
ou ter um resultado melhor. Exato. Ou ainda lucros cessantes, que é o que a pessoa deixou de ganhar, danos emergentes. Nossa, essa variedade toda de possíveis consequências adiciona muitas camadas para analisar cada caso. Aqui é onde fica realmente interessante. Precisamente. E essa variedade de danos possíveis mostra bem o que o artigo fala sobre a complexidade que é inerente ao direito médico. É uma área bem específica. Muito. Para lidar com isso, não basta só entender de lei ou só entender de medicina. Precisa ter um conhecimento que, tipo, junta as duas coisas e ainda entende das regras do processo judicial. É um combo. Imagino. É por isso que o autor usa essa expressão aventura jurídica. Ele alerta para não entrar numa disputa dessas sem o preparo e o conhecimento certo, sabe? Porque pode acabar sendo ruim para todo mundo. Faz todo sentido. Então, o que tudo isso significa? Acho que a grande mensagem que a gente tira desse material é que, não importa de que lado você esteja numa suspeita de erro médico, a abordagem tem que ser super organizada, metódica e principalmente muito baseada em prova, documento, laudo, exame. Isso, prova técnica. Não dá para improvisar. Nada de improviso. Sem dúvida. E sabe, essa ênfase toda na documentação, na perícia, na especialização para lidar com as consequências, né, de quando algo dá errado, isso me faz pensar numa coisa. Se é tão complicado e às vezes tão custoso, né, resolver ou esclarecer as coisas depois que o problema acontece, será que a gente não devia pensar mais na importância de investir na comunicação? Naquela comunicação clara e na documentação cuidadosa, completa antes e durante todo o tratamento? Ah, na prevenção? Exato. Talvez aí não esteja só um jeito de se defender depois, mas um caminho para evitar o conflito, sabe? Para construir confiança entre paciente e profissional desde o começo. Fica aí a reflexão, né?